A gente sempre ouve falar sobre os benefícios de comer fibra, mas da onde veio isso? Pouca gente conhece a história da fibra, e é isso que eu vou contar. Todo mundo conhece, por outro lado, Clark Kent, que se você não lembra, é o Superman. Mas ninguém lembra de Dennis Burkitt. E se você não sabe, Dennis Burkitt é o Fiberman, o homem fibra. E ele ficou conhecido por isso porque ele foi um dos caras que começou a estudar realmente a fundo o efeito das fibras na nossa saúde e turbinou o conhecimento de que as fibras podem reduzir a velocidade de absorção de glicose e talvez ajudem em diabetes. Elas abaixam o colesterol e talvez ajudem a prevenir infarto. Trazem empachamento, isso talvez possa ajudar em obesidade. São ricas em vitaminas, em minerais e, ao mesmo tempo, elas diminuem o tempo de trânsito intestinal. E com isso, pode ser que elas diminuam o câncer de intestino. Além disso, parece que elas trazem mudanças benéficas na nossa flora intestinal. Bom, e o que é fibra? Fibras alimentares são tipos de carboidratos, só que a gente não consegue digerir. Nós não temos enzimas para digerir essas fibras. E elas são provenientes de vegetais. São divididas em dois tipos: solúvel, que dissolve em água e que as bactérias gostam muito de comer, e as insolúveis, que são pouco fermentadas, elas são mais inertes. Todos os alimentos vegetais têm uma mistura das duas, mas de uma forma geral, alguns alimentos, como aqui o pepino, predomina um pouco mais a solúvel, e em outros, como o farelo de trigo, predomina mais a insolúvel. E o que é curioso é que, olha quantos benefícios uma coisa pode trazer, mesmo sem ser considerado um nutriente. Fibra alimentar não é considerado um nutriente, porque a gente não consegue absorver adequadamente, a gente não tem enzimas digestivas para tal, e a maioria do que a gente come sai no cocô. Então, peraí, será que elas são assim tão importantes? Mas vamos contar um pouquinho então da história de quem começou a estudar ela, do Fiberman. Burkitt nasceu numa cidadezinha no norte do Reino Unido. E ele era cirurgião de intestino. Só que ele resolveu mudar para Uganda, na África, trabalhar lá. E olha que, sendo cirurgião e vivendo no século dos cirurgiões, que foi o século passado, ele devia trabalhar pra caramba. Porque cirurgião operava vesícula, operava diverticulite. Uma crise de diverticulite era igual a cirurgia. Úlcera, que hoje você trata com omeprazol? Não, cirurgia. Apendicite, cirurgia. Suspeita de apendicite, cirurgia. E na verdade, qualquer dor abdominal mais esquisita, a gente operava, porque é muito mais seguro para o paciente fazer uma cirurgia que não seja terapêutica, ou seja, abriu a barriga e não achou nada, do que naquela época que não tinha tomografia, ultrassom, caramba, deixar um caso de, por exemplo, apendicite perfurar e o paciente morrer. Então a gente era muito mais liberal naquela época na indicação de cirurgia. Só que o que é curioso é que em pleno século dos cirurgiões, quando Burkitt chegou em Uganda, ele ficou entediado. E ele ficou entediado porque as coisas que ele mais operava simplesmente não existiam na África. Eram raras. Tão raras a ponto dele passar seu tempo estudando o que imortalizou seu nome, que foi o linfoma, hoje conhecido como linfoma de Burkitt. E, curiosamente, ele percebeu que o linfoma de Burkitt tinha uma distribuição geográfica, que ele descreveu como o cinturão do linfoma. E ele ficou pensando, peraí, se existe alguma coisa que tem essa distribuição geográfica e que faz com que as pessoas tenham mais linfoma, será que não tem alguma coisa geográfica, cultural nessa distribuição que faz com que eles não tenham apendicite, diverticulite e câncer de intestino? E ele começou a estudar isso.
E durante vários anos, com auxílio de vários hospitais de vários países da África, ele foi fazendo um levantamento que fez chegar a algumas conclusões. Apendicite, por exemplo. Ele percebeu que a apendicite era rara e ela só começava a aparecer nos países que iam se ocidentalizando e passando a comer menos fibra e mais açúcar. E a apendicite, ela começava a aumentar sua frequência pelo menos uns 50 anos antes de outras doenças também relacionadas à civilização ocidental, como hemorroidas, que ele também tratava. E mais curioso ainda, pólipos intestinais, que hoje são extremamente frequentes. Quando eu peço uma colonoscopia para alguém de 50 anos, um terço deles, ou até mais desses pacientes já tem pólipos. Naquela época, naqueles países, era uma raridade. Alguns autores, procurando pólipos em autópsias, não achavam nenhum. 13 mil autópsias. Esses dois autores em Uganda acharam só 2 em 40 mil pedaços de intestinos que foram ressecados por outros motivos. E em 2 mil autópsias não acharam nenhum pólipo. E se o pólipo é aquela verruguinha que, se não retirada, eventualmente pode virar câncer, bom, não tendo pólipo, o câncer de intestino também era, nas palavras dele, raro. Para se ter uma ideia, a prevalência de câncer nos países que ele visitou, estão aqui marcados em verdinho, era 10 vezes menor do que os países desenvolvidos que ele conhecia. E a diverticulite, curiosamente, era o oposto da apendicite. Se a apendicite começava a aparecer anos antes de aparecer o câncer, o pólipo, hemorroidas, a diverticulite começava a aparecer depois de algum tempo que essas doenças já estavam mais presentes, inclusive o câncer. E a diverticulite, pelo menos o Burkitt sabia, ela tinha uma relação com a alimentação, pelo menos em ratos. Será que o câncer de intestino também não poderia ter? Afinal, ele já sabia que cigarro, asbesto, radiação e outros fatores colaboravam, eram carcinógenos, eles aumentavam a chance de câncer. Mas será que comida também podia ser? Ele conhecia pelo menos um grande trabalho epidemiológico daquela época que chegou à conclusão que não, aparentemente cereais, carnes, vegetais, gorduras, no que eles estudaram, não tinha relação com câncer. Mas eles mesmos chamaram a atenção que alguma coisa devia ter. Porque eles perceberam, por exemplo, que pessoas de Israel que tinham pouco câncer de intestino, ou da República, de Porto Rico, que também tinham pouco câncer de intestino, quando imigravam para os Estados Unidos, nossa, os seus filhos tinham muito mais câncer de intestino. Em uma geração, o câncer de intestino aumentava para o mesmo padrão dos americanos. Já os japoneses, que tinham pouco câncer de intestino e bastante câncer de estômago, quando imigravam para os Estados Unidos, desenvolviam o mesmo padrão de ter alto câncer de intestino e pouco de estômago. E mais curioso ainda, quando os japoneses voltavam por algum motivo dos Estados Unidos para o Japão, bom, eles voltavam a ter a mesma prevalência de câncer de cólon e de intestino do que os japoneses que haviam morado lá. E a mesma coisa para a mama, inclusive. A mama era mais comum câncer nos Estados Unidos do que no Japão, mostrando que o problema não era genético, tinha alguma coisa no ambiente. O que seria? E Burkitt conheceu o trabalho do Captain Clive. Esse capitão da Marinha Britânica, ele descobriu 2 coisas interessantes. Primeiro, que quando ele dava farelos para os seus marinheiros, eles melhoravam da constipação. E isso não é uma coisa tão surpreendente quando a gente vai analisar do que os marinheiros viviam naquela época. Olha o que eles comiam. Cardápio de segunda-feira, café da manhã, café com biscoito. Jantar, sopa de ervilha com biscoito. E um chá de biscoito. E esse cardápio se repetia na segunda, na terça, as on Monday, a semana inteira. Bom, nesse cenário,
O farelo ajudava na constipação. E ele, visitando várias ilhas do Pacífico, da África, ele também percebeu que a partir do momento que aquelas civilizações começavam a se ocidentalizar, começavam a aparecer doenças como cáries, úlcera, diabetes, infarto e constipação e hemorroidas. Só que, diferente do que fez Burkitt, ele focou mais em outro fator, o açúcar que era introduzido em sua dieta. Tanto é que ele escreveu em 1927 um livro que chamava Diabetes, Infarto e outras doenças da sacarose ou do açúcar. E isso trouxe uma ideia para Burkitt. E a ideia foi o seguinte: ele pensou, bom, uma das coisas que a gente mais consegue ver no mundo ocidental, onde o câncer é mais comum, é que as pessoas comem menos fibras e mais carboidratos refinados. A gente também percebe que nos lugares em que as pessoas comem mais comidas naturais e fibras, o cocô é mais maçudo e menos fedido do que as pessoas que comem comidas muito processadas. Talvez tenha algum carcinógeno aí no intestino vindo desses carboidratos refinados, que acabe ficando mais tempo em contato com o intestino em quem come menos fibra. E aí ele bolou a teoria dele, que é muito interessante. Ele falava, se você come uma comida pouco processada, provavelmente você está comendo fibra adequada e não está comendo muito carboidrato refinado. Aí você não faz muito carcinógeno, eles passam rápido porque tem bastante fibra e você tem pouco tumor. Por outro lado, se você come uma comida muito processada, ela não tem fibra e ao mesmo tempo tem um monte de carboidrato. Tem mais carcinógeno, tem mais cocô preso, tem mais tumor. E, sendo cirurgião, ele falou, olha, já que o açúcar é absorvido no intestino fino, ele não entra em contato com o intestino grosso, desses dois fatores, eu acho que o mais importante é a deficiência de fibra, porque é ela que chega no intestino grosso. E isso fez com que Burkitt começasse a promover os benefícios da fibra cada vez mais e, ao mesmo tempo, os malefícios dos açúcares refinados. Mas a partir do momento que ele se transformou no Fiberman, ficou famoso, os seus estudos de fibra foram cada vez mais intensos. E, curiosamente, quando a indústria alimentícia entrou na jogada, opa, fibra é barato e dá dinheiro, vamos falar ainda mais dos seus benefícios. E, por outro lado, não vamos falar tão mal do açúcar refinado, afinal de contas a gente pode fazer pão com fibras. Mas isso tudo está um pouco esquisito. E quando a gente começa a estudar realmente a fundo, vejam que naquele estudo famoso em que os ratos que deixavam de comer suas sementinhas e seus matinhos ricos em fibras desenvolviam diverticulose, será que eles desenvolviam diverticulose porque eles paravam de comer suas fibras? Ou porque eles comiam no lugar a dieta do americano moderno, que são óleos vegetais, açúcares e farinhas? E mesmo o trabalho daquela época, o primeiro trabalho prospectivo, randomizado sobre o tratamento de divertículo com farelos, eles concluíram o seguinte, olha, aparentemente o que dá divertículo deve ser a redução da fibra e o aumento de carboidratos. E, curiosamente, o único gráfico que eles citam nesse trabalho, que eles colocam nesse trabalho, é esse aqui, mostrando nada de fibra, mas sim o aumento cada vez maior do consumo de açúcar. E quando a gente vai analisar os trabalhos sobre fibra, também a coisa fica ainda mais interessante. Efeito da fibra na constipação, uma meta-análise. Conclusão: as fibras obviamente aumentam a frequência do cocô, mas elas não melhoram a consistência, não melhoram as evacuações dolorosas e nem diminuem o uso de laxativos. Bom, e em crianças com constipação ou com síndrome do intestino irritável?
Em constipação, parece que melhorou em alguns estudos, outros não, mas em intestino irritável parece que piora. Então a gente não tem uma recomendação rígida sobre fibra porque a gente ainda não tem certeza se é bom ou ruim. E esse aqui? Esse é interessante, porque esse aqui é um trabalho clínico, não é observacional. Eles pegaram as pessoas que tinham constipação e foram reduzindo as fibras de sua dieta cada vez mais. E o que eles perceberam? A constipação, ela costuma melhorar se as pessoas reduzem a ingesta de fibra. E para os casos graves, eles recomendavam 0 fibras. E para divertículo? Para divertículo também é interessante. Esse trabalho acompanhou uma série de pessoas durante vários anos fazendo colonoscopias seriadas. E o que eles perceberam? Que quem come mais fibra faz mais vezes cocô, mas também tem mais diverticulose. Mas peraí, fibra é bom para emagrecer? Não é o que diz a meta-análise. A conclusão deles é, olha, não adianta comer grãos integrais para querer emagrecer, isso não funciona. Mas e para infarto? Abaixa o colesterol? Bom, esse estudo mostra, quem comeu mais fibra morreu mais, inclusive de infarto. Mas olha, não vou ser injusto, não houve uma diferença significativa. Então, não ajudou e nem piorou. E quando a gente vai ver as revisões da Cochrane, que todo mundo conhece a sua seriedade, olha lá, doença cardiovascular, não adiantou muito. Prevenção secundária de quem já teve problema, não adiantou muito. Diabetes, não ajudou muito. Ah, mas vamos para os pólipos. Para os pólipos, eu achei 4 estudos prospectivos randomizados. Nos 4, sem diferença na formação de pólipo, comendo mais fibra, sem benefício, sem diferença, não adiantou nada. Comer mais fibra não mudou nada no aparecimento de adenomas coloretais. Mas espera aí, não é tudo assim, vai. Tem trabalhos que mostram que a fibra é benéfica. E um deles foi esse aqui. Nessa revisão sistemática, eles viram que comer 30 gramas de fibra diminuía a mortalidade em 15% comparando com 5 gramas de fibra. Eu não estou falando em baixar colesterol nem aumentar açúcar, eu estou falando em mortalidade. Só que o que as pessoas imaginam quando elas leem isso é que eles estão comparando uma dieta rica em fibra, tipo essa, com uma dieta baixa em fibra, tipo essa. E não é bem isso que eles estão comparando. Se vocês forem ver, eles estão comparando basicamente dieta que é rica em vegetais, em frutas, em grãos, com uma dieta que é rica em junk food. E quem é que representa uma dieta que come carne, mas que come bastante verdura, salada, legumes? Bom, essa mulher sorridente e saudável. E quem representa uma dieta em que come carne, mas pouco salada e um monte de junk food? É esse gordinho sorridente. E enquanto uma está comendo alface com tomate, o outro está comendo Coca-Cola, ketchup, batata frita, hambúrguer e milkshake. E poucas fibras. E para piorar a confusão, veja que a pessoa de cima, sorridente, além de comer alta fibra, é o tipo de paciente que também faz yoga, ginástica, toma sol, tem amigos, dorme bem. Ao contrário do gordinho sorridente lá de baixo, que muito mais comumente dorme mal, não faz ginástica, fuma, fica sedentário, bebe. E será que ele morre mais porque ele faz tudo isso? Ou porque está faltando alface no seu Big Mac? Bom, vejam que essas mesmas comidas podem ser vistas de uma outra forma. Em vez de eu ver a linha da alta fibra, a linha da baixa fibra, eu posso ver a coluna do alto e baixo carboidrato. E quando eu comparo esses tipos de alimentação, aí esse benefício desaparece. E desaparece porque a gente passa a comparar pessoas também bastante diferentes. Na coluna do baixo carboidrato com mais fibra ou menos fibra,
por exemplo, eu posso colocar pessoas de mesma idade, mas certamente eu vou encontrar homens com tanquinho. Enquanto que na coluna, com mais ou menos fibra, mais alto carboidrato, eu vou encontrar homens da mesma idade com tetinha. E isso fica ainda mais evidente quando eu pego alimentações com muita fibra, mais alto carboidrato, aqui ilustrados pelo Dr. Michael Greger, que é um vegano de 48 anos, com alguém que não come nenhuma fibra, mas também baixo carboidrato, como Sean Baker, carnívoro. Eu não preciso ir assim tão além. Na época do Burkett, ele conhecia já alguém que se enquadrava nesse quadrante inferior, que era os Karamojong. Os Karamojong, assim como os Masai ou os Samburu, são tribos da África que vivem comendo basicamente sangue, leite e carne. Eles não comem nenhum vegetal e eles também não têm câncer, diabetes, hemorroida. Ao mesmo tempo, existem vários outros exemplos, como os mongóis, como os esquimós, como os Ashi, como os Inuit. E veja, os Inuit, não pensem que eles conheciam alguma banana das neves ou uma batata do gelo. Eles não comiam fibras. E muitos pesquisadores, até o começo de 1900, achavam que eles deviam ter alguma coisa genética que os tornava imune ao câncer. Coisa que eles viram que estava errada, pois a partir do momento que eles começaram a comer farinha e açúcar, começaram também a ter as mesmas doenças que todo mundo tinha na civilização ocidental. Mas vamos voltar para o Fiberman e as vantagens das fibras. Será que elas não existem? Sim, elas existem. Mas elas existem e são ainda mais pronunciadas para quem come uma dieta alta em carboidrato. Em quem come uma dieta alta em carboidrato, quanto mais fibras a pessoa comer, menos problemas ela vai ter. Afinal, as fibras vão diminuir a absorção da glicose riquíssima naquelas comidas de junk food. Elas vão abaixar o colesterol e elas vão trazer empachamento, fazendo com que as pessoas comam menos porcaria. Elas são, sem dúvida, muito mais ricas em vitaminas e micronutrientes do que pretzel e donuts. E elas diminuem o tempo de trânsito colônico, diminuindo o tempo que pretzel e donuts estão lá no cólon, atrapalhando eventualmente alguma coisa. E que certamente melhoram muito mais a microbiota do que quem fica comendo alto carboidrato. Nesse cenário, as fibras são angelicais. Por outro lado, no cenário de alguém que come mais ou menos fibra, mas com baixos carboidratos, bom, aí reduzir a velocidade de absorção de glicose passa a não ter tanta importância, porque os alimentos não têm muita glicose. Baixar o colesterol também não, porque quem faz esse tipo de alimentação costuma aumentar o colesterol bom, diminuir o colesterol ruim. E não precisa trazer empachamento, porque traz saciedade. Os alimentos aqui são ainda mais ricos em nutrientes, e principalmente dos grupos de baixo, que não têm antinutrientes e que suas vitaminas são muito mais biodisponíveis. E não interessa muito o tempo do trânsito colônico aqui, porque não tem carcinógenos, e você nem precisa ficar os comendo de 3 em 3 horas. E ao mesmo tempo, a flora intestinal de quem come isso ou de quem come aquilo, desde que não tenha junk food, também é extremamente saudável. Então, nesse cenário, comer muito ou comer menos fibra parece que tanto faz. Algumas pessoas se beneficiam e outras se prejudicam comendo mais fibras. Concluindo, eu acho que a gente pode citar as reflexões desse estudo, que fala mais sobre diverticulose, mas onde ele ressalta que as fibras podem melhorar alguns casos e podem piorar outros casos. Tudo que a gente fica citando de fibra é baseado em trabalhos científicos de baixíssima evidência científica, velhos, observacionais e sem controle. E não fiquem querendo que apareça um trial fantástico, prospectivo, randomizado, porque as fibras não são patenteáveis e não dão lucro. E finalizando, quando a gente lembra aquele esquema do Burkett, bom, na verdade,
Quando a gente olha os alimentos, parece que as fibras não são uma espécie de super-heróis. O problema está no High Processed Foods. Esses sim parece que são os grandes vilões. E se você quer ter saúde, basta minimizá-los. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aulinha e copiando aí os YouTubers, se você gostou, deixa um joinha e se inscreve no meu canal. Agora que você já terminou o vídeo, então vai lá para o meu Instagram e a gente vai discutir algumas dúvidas que eventualmente vocês tenham nos próximos 20 minutos. Muito obrigado!